Era para ser apenas mais uma noite de oração, mais uma daquelas transmissões que já se tornaram rotina para milhares de pessoas que acompanham, com fé, cada palavra do bispo Bruno Leonardo. Mas, naquele dia, algo estava diferente. O céu parecia carregar um peso. O ar estava mais denso, como se o próprio Espírito Santo soprasse no ouvido dos atentos. Hoje, algo grandioso será revelado. A live estava marcada para as 21 horas, e antes mesmo do relógio bater o horário, milhares já aguardavam, corações apertados, cheios de expectativas, carregando pedidos, lágrimas, dores e esperanças na alma, esperando aquela palavra que acalma a tempestade e reacende a fé. Mas bastava olhar, bastava perceber no semblante do bispo. Ele não estava como sempre. Seus olhos, que normalmente transbordam alegria, estavam mais profundos, sérios, como quem carrega um peso no peito. E quem tem sensibilidade espiritual, entendeu na hora, hoje, algo vai acontecer. Ele começou como de costume, com oração, leitura da palavra, guiando cada um para se conectar com Deus. Mas, mesmo em meio à oração, cada pausa, cada olhar fixo na câmera, denunciava. Tinha algo ali. Algo preso no peito. Algo que estava prestes a explodir. E então, veio a primeira faísca. Uma frase que rasgou o silêncio da noite como um trovão. Eu não posso mais me calar. O chat explodiu. Corações dispararam. Os comentários eram como gritos digitais. Fala, bispo. Deus te usa. Estamos com você. O céu está contigo. E ele continuou, com a firmeza de quem sabe que foi levantado por Deus para ser boca profética nesta geração. O silêncio, às vezes, é necessário. Mas há momentos em que o silêncio se torna cumplicidade. E eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser boca de Deus. A tensão crescia. Era como se o próprio universo prendesse a respiração. Ele andava de um lado para o outro, Bíblia nas mãos, olhando para o alto, como quem busca permissão divina. Agora, Senhor, é agora! E então começou a contar uma história. Uma experiência antiga, de quando ainda era jovem no ministério. Uma conferência, um evento, um lugar onde ele viveu algo que nunca, jamais, saiu de sua memória. Mas não era uma história qualquer. Envolvia um nome. Um nome que ecoa por todo o Brasil. Uma figura pública. Um líder. Um nome que até quem não é evangélico conhece. E, à medida que as palavras saíam da boca dele, a audiência só subia. 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil pessoas assistindo ao vivo. Nos grupos de WhatsApp, a frase se repetia como fogo em palha seca. Corre! O bispo vai falar. Vê antes que tirem do ar. No Instagram, os prints da live viralizavam com legendas como: isso vai ser censurado. Assiste agora. O povo sentia. O povo sabia. Algo muito grande estava para ser dito. E então, ele olhou fixamente para a câmera, com a serenidade de quem não teme homem nenhum, e disparou. Eu não vou citar nomes, mas quem vive no espírito, já entendeu. E, como um eco, os comentários explodiram com um único nome: Valdemiro. Mas ele permaneceu em silêncio. Pelo menos, por enquanto. O clima era elétrico. Dava para sentir a tensão atravessando a tela. E foi nesse exato momento que ele, com uma voz carregada de autoridade, declarou: o que eu vou revelar agora é algo que muita gente tentou esconder, tentaram apagar. Tentaram comprar o silêncio. Mas Deus não aceita injustiça encoberta. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu não temo homens. Eu temo a Deus. Aquela live virou uma bomba relógio. E o relógio estava prestes a zerar. Agora, pare. Respire. Porque o que aconteceu a seguir é exatamente o motivo pelo qual esse vídeo quase foi arrancado da internet. O que o bispo Bruno Leonardo teve coragem de fazer, ninguém, absolutamente ninguém, teve antes. E aqui eu te pergunto, se você também acredita que a verdade liberta, se você faz parte dessa geração que não se cala,
Se você crê que a justiça de Deus sempre prevalece, escreve aí nos comentários. Fala tudo, bispo. A verdade liberta. Mostre que você faz parte dessa corrente de fé, de coragem, de compromisso com a verdade. E não sai daqui, não. Porque o que você vai ouvir pode transformar tudo. E vai te provar que quem anda com Deus não teme as consequências. A transmissão já passava dos 40 minutos, e ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de sair daquela live. O que começou com 20 mil pessoas, agora ultrapassava a impressionante marca de 100 mil ao vivo. Era como se, por alguns instantes, um país inteiro tivesse parado. Um só coração, uma só expectativa, uma só pergunta ecoava na mente de todos. O que o bispo Bruno Leonardo vai revelar? E então, aconteceu. Ele olhou diretamente para a câmera, segurou a Bíblia com força, respirou fundo e, com uma voz firme, carregada de verdade e temor a Deus, declarou: Hoje, eu vou falar sobre o pastor Valdemiro Santiago. Foi como se um raio tivesse rasgado o céu. O chat virou um verdadeiro terremoto digital. Meu Deus, é agora! Fala, bispo, estamos contigo. A verdade precisa ser dita. Mas quem conhece o bispo, sabe. Aquilo não era ataque. Não era crítica leviana. Era muito mais. Era o peso de um chamado. O peso de quem carrega a responsabilidade de ser boca de Deus, mesmo quando isso significa enfrentar gigantes. Ele fez uma pausa. Baixou a cabeça, como quem busca no céu não só força, mas permissão. O silêncio da live, paradoxalmente, parecia ensurdecedor. E então, veio a sentença que fez até os mais céticos tremerem. O que eu vou dizer agora é tão sério, tão forte, tão profundo, que nem mesmo os mais próximos acreditaram quando souberam. O clima ficou pesado, não de medo, mas de reverência, de quem percebe que está prestes a ouvir algo que não é terreno. Nos comentários, gente chorando, outros arrepiados, escrevendo: Fala, bispo. Se for espiritual, o povo precisa saber. E ele continuou, com a voz embargada, mas firme: Eu segurei isso por muito tempo. Mas chega um momento que Deus olha para você e diz: Se você se calar, eu vou levantar outro. E eu não quero, não aceito, que outra pessoa fale o que eu vi, o que eu vivi, o que eu sei. Imagina ouvir isso. Quando um homem de Deus olha para uma multidão e diz: Eu vi, eu vivi, eu sei. É porque algo muito grande, muito sério, está prestes a ser exposto. E ele deixa claro: isso aqui não é briga de líderes. Isso é guerra espiritual. Palavras que atravessaram a alma de todos. Tem coisa que, se o povo souber, vai cair de joelhos na mesma hora. Porque o que está escondido está prestes a ser revelado. E a live, meu Deus, explodindo de audiência. Brasileiros dos Estados Unidos, da Europa, de todo lugar entrando, dizendo: Tá correndo aqui também. Essa live já virou o assunto do mundo inteiro. Porque ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que ele teria coragem de falar. Porque quem fala, se expõe. Quem fala, arrisca tudo. Mas o bispo teve coragem. Só que ele ainda segurava o ponto principal. E então, ele solta a frase que ficou gravada na cabeça de todos que estavam ali. Quando eu contar o que eu sei, vai ter gente que vai tentar apagar esse vídeo da internet. Vai ter gente que vai se levantar com fúria. Mas eu não temo homens. Eu temo a Deus. O tom não era de escândalo. Não era fofoca. Era tom profético. Era um alerta dos céus. E então, ele começou a caminhar pelo altar, olhando pro chão, como quem revê cada memória, cada detalhe, e diz: O que eu sei, não me contaram. Eu presenciei, guardei por anos. Mas o tempo chegou. E o tempo é agora. Ninguém, absolutamente ninguém, queria desgrudar da live. Teve gente que escreveu no chat: Coloquei no espelho do banheiro, tô assistindo até tomando banho.
Tô dirigindo, mas deixei o celular no painel. Se essa live sair do ar, eu vou caçar esse vídeo até no fim do mundo. O nível de atenção estava no limite. O coração parecia que ia sair pela boca, porque o que o bispo estava prestes a revelar não era só forte. Era algo capaz de mudar completamente a forma como muita gente vê a liderança religiosa no Brasil. Ele estava, pouco a pouco, tirando o véu. Mas, antes de revelar, deixou um aviso que ecoou como um trovão no espírito de todos. Eu vou abrir essa parte no tempo certo. E quando eu abrir, quem tiver o coração puro, vai entender. Mas quem estiver cego pelo orgulho, vai me atacar. E eu, tô pronto. O nome já tinha sido citado. O terreno estava preparado. Mas o conteúdo, a revelação, a bomba, ainda estava guardada. E por isso, se você tá aqui agora, não sai desse vídeo. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente porque esse vídeo quase foi arrancado da internet. E você vai saber, com detalhes, o que o bispo Bruno Leonardo viu, o que ele viveu, e o que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava. E você acha que parou por aí? Não. Porque, depois que a live terminou e explodiu nas redes, o bispo não voltou para casa como sempre fazia. Ele foi direto pro altar, sozinho, as luzes apagadas. Somente o reflexo dos vitrais coloridos dançava no chão. Silêncio total. Nenhum som, nenhuma música. Só ele e Deus. Ali, de joelhos, com o rosto no chão, ele fez uma única oração. Senhor, se for da tua vontade, me mostra o que eu devo fazer. E sabe, ele mesmo confessou depois, essa não foi a primeira vez que eu fiz esse pedido. Mas naquela noite, algo aconteceu. Não foi sonho. Não foi impressão. Foi uma visão. Uma visão nítida, acordado, clara como o dia. Como se, em um piscar de olhos, ele tivesse sido transportado para outro lugar. E o que ele viu mudou tudo. Ele viu um púlpito. E atrás dele, um homem. Paletó alinhado, gravata impecável. Mas da boca daquele homem não saía luz. Saía sombra. E aqui começa o que talvez seja a parte mais chocante dessa história. Se você quer saber tudo, se você acredita que a verdade liberta, se você faz parte dessa geração que não aceita ser enganada, comenta agora. A verdade liberta. Porque isso aqui não é só uma história, é um alerta dos céus. E só quem tem ouvido vai entender. Era como se cada palavra lançada naquela live não fosse apenas som, mas um vento pesado, uma névoa densa, que descia sobre todos que assistiam. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, como quem tenta tocar o céu. Mas, ao mesmo tempo, uma camada invisível, feita de vaidade, mentira e engano, cobria aquele ambiente. O bispo tentou, ele tentou falar, tentou alertar. Mas, na visão que Deus lhe deu, ele estava mudo. O máximo que podia fazer era observar e chorar. E, de repente, veio do céu uma mão de fogo. Ela descia, firme, poderosa, e apontava direto para ele. E então, uma voz, clara, forte, uma voz que não deixava espaço para dúvida. Eu te mostro o que muitos não querem ver. Eu te levanto para revelar o que muitos não têm coragem de dizer. O bispo acordou, suando frio, o coração disparado como quem acabou de correr uma maratona. Mas o que ficou nele, mais forte que qualquer imagem, foi a convicção, a certeza. Aquilo não era só uma visão, era um chamado dos céus. E não era qualquer chamado, era uma ordem divina. O tempo tinha chegado, o tempo de falar, de revelar, de fazer aquilo que muitos temeram fazer por anos. E mesmo que fosse difícil, mesmo que o nome envolvido fosse grande,
Mesmo que as críticas viessem como uma avalanche, ele decidiu: eu não vou mais esconder o que Deus me mostrou. Eu vou falar, no tempo certo, do jeito que ele me mandar. Mas aquela visão, aquela visão, passou a acompanhá-lo como um peso no peito, um peso que ele carregava dia e noite. E enquanto ele orava, buscando confirmação, as respostas começaram a chegar. Gente que ele nunca viu, nunca conversou, mandava mensagens dizendo: Bispo, Deus manda te dizer que chegou a hora. Ou então: sinto que o Senhor vai falar algo que vai abalar os alicerces da igreja brasileira. As confirmações eram como marteladas do céu, e o relógio profético estava correndo. E então, ele voltou. Voltou ao vivo. E lá estavam eles, a multidão, o povo, os sedentos, os que sabiam que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele abriu a transmissão, com os olhos firmes, a voz, tranquila, mas firme como uma rocha, e lançou a frase que incendiou o espírito de quem assistia: Irmãos, eu não vim aqui fazer guerra de púlpito. Eu vim para ser canal de luz. E quando a luz chega, as trevas correm. E naquele exato momento, quem entendeu, entendeu. Porque o que ele ia falar não era fofoca, não era rivalidade, não era disputa de liderança. Era algo muito, muito mais sério. Era uma questão de saúde espiritual, de vida, de salvação. E então, ele soltou a bomba. O que eu vou contar não diz respeito só a mim. Diz respeito à saúde espiritual de milhares de pessoas que estão sendo conduzidas por caminhos que parecem de Deus, mas não são. Silêncio total. O peso daquelas palavras fez o chat simplesmente congelar. Caminhos que parecem de Deus, mas não são. E, enquanto as pessoas tentavam entender, digerir, conectar as peças, o bispo lançou a frase que gelava até os ossos de quem estava do outro lado da tela. Se você soubesse o que eu vi, você não dormiria essa noite. Por isso, ele esperava. Esperava pelo momento certo. O momento que o próprio Espírito Santo marcaria. E, olhando fixamente para a câmera, ele deixou claro: quando eu falar, você vai entender. Porque tentaram tirar esse vídeo do ar. Porque esse nome pesa tanto. E porque, mesmo assim, Deus me deu força para falar. E, irmão, irmã, a internet simplesmente caiu. O vídeo explodiu. Links disparados em grupos de WhatsApp. Pessoas que nunca tinham assistido uma live do bispo, agora estavam lá. A audiência bateu recordes. O mundo espiritual estava em guerra. E o povo estava sedento pela verdade. Mas o bispo ainda não revelou. Não, ainda não. Ele segurou. Mas deixou bem claro: no dia marcado, eu vou falar. Sem rodeios. Sem medo. Sem filtro. E esse dia tá mais perto do que você imagina. E se você tá aqui agora, se você tá acompanhando essa história, comenta aqui embaixo: tô aqui, bispo, tô com você até o fim. Porque depois daquela noite, depois daquela visão que cravou o coração dele como fogo, ele entendeu: não dava mais para recuar, não tinha mais como voltar atrás. O céu tinha dado ordem, e a ordem era falar. Mas, como toda verdade que expõe, que toca onde ninguém quer tocar, que mexe com estruturas, as reações não demoraram. Poucas horas depois do vídeo, vieram os sinais. Primeiro, avisos velados. Depois, ameaças disfarçadas. E então, pedidos formais para que o vídeo fosse tirado do ar. Sim, tentaram apagar. Tentaram sufocar a verdade. Apagar qualquer vestígio do que estava prestes a ser revelado. Mas, quem conhece a história do bispo Bruno Leonardo, sabe,
Ele já enfrentou muita coisa. Críticas, perseguições, ataques pessoais. Mas nunca, nunca, se deixou calar. Ele mesmo disse: quando tentam calar a voz, é porque a voz tá falando a verdade. E a reação dele foi imediata. Não ficou quieto. Pelo contrário, usou essa tentativa como combustível, como confirmação direta do céu, de que estava no caminho certo. E então, as redes sociais simplesmente colapsaram. Milhares começaram a compartilhar. Grupos de apoio surgiram. Comentários invadiram as plataformas. E a repercussão só aumentava. Porque quando o céu decide revelar, não há inferno, nem sistema, nem homem na terra, que consiga calar. O que parecia ser apenas mais uma transmissão, virou um divisor de águas. O bispo Bruno Leonardo, ali, diante de uma multidão invisível, percebeu algo que o próprio espírito dele já sentia há dias. Ele não estava sozinho. Um exército inteiro, invisível aos olhos naturais, começava a se formar. Mas não era feito de anônimos, de pessoas qualquer. Eram homens e mulheres cansados. Cansados de mentiras. Cansados de manipulações. Cansados de ver o nome de Deus sendo usado como moeda de troca. E o mais impressionante, entre eles, não estavam só seguidores comuns. Estavam líderes, pastores, pessoas influentes. Pessoas que, assim como ele, sentiam no peito uma convicção ardente. Chegou a hora. Algo precisa ser revelado. Mas então, surgia a pergunta que pairava como uma tempestade prestes a desabar. O que, exatamente, causava tanto medo? Por que aquele vídeo incomodava tanto? O que havia, por trás, daquela tentativa desesperada de censura? Essas perguntas pairavam no ar. E, a cada segundo, o peso da expectativa aumentava. E o bispo deixou claro: isso não é rancor, não é disputa pessoal, é guerra espiritual. E eu estou no meio dessa batalha. Porque sim, existe uma batalha invisível acontecendo, muito maior do que olhos podem ver, muito mais séria do que muitos sequer imaginam. E ele, que até então segurava a tocha da verdade em silêncio, agora precisava falar. Muita coisa, muito mais do que vocês pensam, está escondida, oculta, por trás dos holofotes. E então, veio a frase que parou corações, que gelou a espinha de quem assistia. Algumas verdades vão sacudir os alicerces da fé de muitos. A reação foi instantânea. Uns temeram, outros se prepararam, mas todos ficaram com uma pergunta queimando no peito. O que o bispo Bruno Leonardo sabe que é tão forte assim? E a resposta: ele prometeu. Virá, no tempo certo, no tempo de Deus. E, até lá, ele seguiria, firme, de pé, com a tocha da verdade acesa, mesmo que o mundo inteiro tentasse apagá-la. E quem achou que aquela tentativa de censura seria o fim, se enganou. Porque aquilo foi só o começo. Após dias de silêncio, de oração, de luta, o momento chegou. E numa transmissão histórica, com milhares e milhares de pessoas assistindo, ele decidiu abrir o jogo. Sabia que não seria fácil. Sabia que o que estava prestes a dizer não seria confortável. Mas também sabia que a verdade sempre vem antes do conforto. Começou devagar, falando sobre seu chamado, sobre o peso que carrega nos ombros, não como homem, mas como servo. Servo de um Deus que não compactua com engano. E então, o nome que todos esperavam ecoou: Pastor Valdemiro Santiago. Mas, o que ele disse foi muito além de uma simples opinião. Foi um relato, um testemunho, uma denúncia espiritual, um alerta aos céus e à terra. Bruno Leonardo contou
que conheceu Valdemiro em várias ocasiões, e que, em cada encontro, algo no espírito dele gritava. Uma energia estranha, uma pressão espiritual, um peso, que não podia mais ser ignorado. E então, revelou. Por mais que esse homem tenha feito coisas grandiosas, por mais que tenha impactado vidas, há uma sombra, um engano perigoso, uma ilusão que tem o poder de desviar muitos do verdadeiro caminho. E deixou claro, não é sobre atacar uma pessoa, é sobre proteger o rebanho, é sobre alertar o povo de Deus. E então, soltou mais uma bomba. O problema não é só humano, não é só erro de homem. O que está por trás é muito maior. Envolve manipulação espiritual, práticas que não estão alinhadas com os ensinamentos puros da Bíblia. Ele revelou que, durante dias de oração, jejuns, lágrimas no altar, recebeu alertas claros, diretos, do próprio Espírito Santo, e que essas revelações vinham como flechas. Fala, prepara-te, porque o povo precisa saber. E, mesmo depois de tentar, de buscar o caminho da conversa, do diálogo direto com Valdemiro, ele encontrou uma resistência que só serviu para confirmar o que o Espírito já dizia ao seu coração. Essa luta não é contra a carne, é contra potestades, contra forças espirituais que operam na escuridão. Mesmo assim, o bispo deixou claro que ele crê no poder do arrependimento, na transformação, porque Deus é Deus de misericórdia, mas também é Deus de justiça. E então veio a reação, imediata, explosiva. Milhares ficaram chocados, outros indignados, mas ninguém conseguiu ignorar. A internet entrou em colapso. Grupos, fóruns, redes sociais. O assunto dominava tudo. Alguns líderes tentaram minimizar, outros simplesmente se calaram, e muitos começaram a olhar para dentro e repensar tudo. E o silêncio de Valdemiro Santiago, só fazia a especulação aumentar. Mas o bispo Bruno Leonardo ficou firme, de pé, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não é sobre rivalidade, não é sobre disputa, é sobre proteger a fé, é sobre limpar o caminho, é sobre levantar a verdade, mesmo que ela doa. E deixou um recado que ecoa até hoje. Busque você, sua conexão com Deus. Não se deixe enganar por discursos bonitos, nem por promessas vazias. Porque a verdade, ela pode doer, mas é sempre libertadora. E assim, aquele vídeo, aquele que tentaram tirar do ar, virou um marco, um ponto de virada, um divisor de águas, que deixou uma mensagem clara. Na batalha pela verdade, ninguém pode, ninguém deve ficar em silêncio. E o bispo Bruno Leonardo segue sua missão, de cabeça erguida, de Bíblia na mão, de coração alinhado ao céu, pronto para enfrentar qualquer batalha, qualquer levante, porque quem anda com Deus nunca anda só.